Este ciclo que a academia está promovendo, destinado a discutir a questão da identidade, torna-se um ciclo importante, porque o conceito de identidade é um conceito chave na história da cultura e na história do pensamento ocidental. A identidade tem sido apropriada ideologicamente e até por certas concepções hipernacionalistas, e com isso ela perde muito do seu vigor constitutivo, do seu vigor cognitivo. De maneira que é fundamental a gente voltar a pensar a identidade numa chave mais aberta. Em vez de pensar a identidade dentro de um núcleo ou nacionalista ou ideológico, abandonar a ideologia, porque a ideologia, eu tenho pessoalmente a impressão que ideologização é sinônimo de idiotização. De maneira que eu preferia deixar de lado o aspecto ideológico e pensar a identidade como uma categoria aberta que nos ajuda a compreender fenômenos nacionais e internacionais, áreas da reflexão e áreas da vida cotidiana. É importante que esse ciclo comece com a palestra do professor Emanuel Carneiro Leão, que para mim é o grande filósofo brasileiro vivo, professor emérito, titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele tem condições de discutir a identidade do ponto de vista filosófico. Já o segundo palestrante vai se ocupar, é um grande historiador, com uma obra importante de historiador, vai se ocupar da identidade e a história. Como é que se movimenta ao longo da história o conceito de identidade? Quando é que ele aparece mais, aparece menos, é mais interpretado com fidelidade ou com menor fidelidade ao longo da história? E o terceiro conferencista é o professor Vamilha Chacon, também autor de uma vasta obra de história das ideias no Brasil e fora do Brasil. Ele é professor titular. O Carlos Guilherme Mota é professor titular da USP, da Universidade de São Paulo. Ele é professor titular da Universidade de Brasília. Todos são professores titulares. E ele vai discutir a identidade nacional e a cultura universal. É importante discutir nessa tensão, nesse espaço intercomunicativo e interativo de identidade nacional e cultura universal. E o professor Chacon tem todos os títulos, todas as condições intelectuais e profissionais para se ocupar desse complexo tema. A última conferência que fecha o ciclo é encarregada à pessoa menos credenciada de todas, que sou eu mesmo. Vou me ocupar de vias e desvios da identidade. Eu vou ver da identidade literária, que é a minha praia. A literatura é a minha praia. Às vezes eu circulo por outras praias, mas a minha praia realmente de origem, de vontade, de vocação, é a literatura. Então eu vou examinar a identidade na literatura, que é uma identidade aberta. A identidade na literatura não se presta a uma redução, nem política, nem sociológica, nem histórica. Ela é uma identidade, por natureza, aberta, porque o fenômeno literário é um fenômeno pluriunívoco, é um fenômeno com várias dimensões. Então, nós, para compreendermos a literatura, nós precisamos de uma visão, de uma ótica plural, de uma ótica capaz de dar conta de toda essa diversidade do fenômeno literário. É dessa que eu vou me ocupar. Espero estar à altura dos que me procederam.
vou fazer um esforço nesse sentido. Muito obrigado.